Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Roberta Andriane Renault, criadora da Vocação Jurídica, e hoje eu quero passar para vocês uma dica que eu considero de extrema importância, e essa dica ela foi passada no meu curso, O Criminalista no Inquérito Policial. Na verdade, esse curso ele foi desmembramento de um outro curso que lá atrás eu comecei. Eu coloquei no Facebook, na época que eu criei uma fanpage, algumas dicas de como o advogado deve lidar quando o cliente é preso em flagrante. E aí eu fiz lives e a coisa funcionou tão bem, eu fui tão bem recebida, e os advogados chegaram a fazer um roteiro escrito dessas dicas, né? E compartilhando entre os colegas, eu achei aquilo o máximo, eu fiquei tão feliz. E aí, o que, que eu resolvi fazer? Bom, vou criar um curso sobre isso. E aí, criei o Criminalista a Maratona das Prisões em Flagrante. Você já deve ter ouvido falar desse curso. E agora, com todas as alterações, pacote anticrime, lei de abuso de autoridade, enfim, alterações substanciais no ordenamento jurídico, voltadas para o direito penal, o direito processual penal, eu resolvi criar esse curso. É um treinamento, na verdade, o criminalista no inquérito policial. Eu vou deixar o link aqui, caso você queira maiores informações. Bom, mas o que interessa aqui é o seguinte: nesse curso, além da teoria das aulas, eu coloco atividades práticas para os advogados desenvolverem. E eu coloquei uma situação onde uma senhora chamada Sandra, tudo hipotético, né? Mas ela havia contratado os serviços de Renata para organizar a festa do filho dela de 10 anos. E aí ela pagou antecipadamente esse valor, só que quando chegou no dia da festa, cadê a Renata para organizar a festa? A Renata não apareceu. E aí a Sandra entrou em contato com a Renata e a Renata disse: Sandra, desculpa, eu passei mal, eu não pude ir à sua festa, mas fique tranquila que eu vou devolver o seu dinheiro. E aí o que aconteceu? Não devolveu nada. Então a Sandra te procura no escritório e pergunta: e agora, doutor, o que eu faço nessa situação? Como é que eu me viro, né? Eu quero processar essa senhora criminalmente. E aí eu dei para os alunos um passo a passo, perguntas específicas para eles irem respondendo até chegarem ao momento da definição da estratégia. Não tem inquérito, não tem nada por enquanto, né? Nessa situação hipotética. Então a primeira pergunta que você deve fazer é quem é a sua cliente. Claro, porque a sua atuação profissional vai vai mudar consideravelmente a forma como você vai atuar de acordo com o cliente. Se o cliente é vítima, você vai funcionar mais tarde num processo criminal como assistente de acusação, certo? Se o cliente é o autor do fato, você já vai funcionar como um defensor. E aí, se você é assistente de acusação, já na fase inquisitorial, no inquérito, você já tem que ter essas estratégias. Você não vai esperar instaurar um processo criminal, porque pode ser que esse processo não seja instaurado. Então, é muito importante você definir quem é o seu cliente. Depois disso, nesse caso, como é a Sandra seria a princípio o quê? Vítima, certo? Da Renata. Muito bem. Segundo ponto é a tipicidade do fato. Aquele fato que a Sandra trouxe para você realmente é um tipo penal incriminador? Ele se encaixa em algum tipo? A gente está falando de um ilícito criminal? Muitas vezes os clientes trazem para a gente casos que não tem nada a ver com a seara criminal. Eles não sabem porque eles são leigos, mas a gente tem que filtrar como técnicos. Então a gente tem que avaliar se o fato é típico e se realmente existe alguma causa excludente de culpabilidade, de ilicitude, enfim, isso tudo tem que ser examinado. É o segundo passo para você chegar a alguma conclusão. E quando você faz essa tipicidade, você tem que ter um embasamento muito bom em quê? Em direito penal. Então, a princípio, aqueles fatos narrados por Sandra se encaixariam num crime de estelionato, na forma do artigo 171, né, caput do Código Penal. Muito bem. Depois disso, é importante você também entender qual a natureza jurídica da ação penal. Por quê?
Porque a gente sabe que existem dois grandes grupos, a ação penal de iniciativa pública e a ação penal de iniciativa privada. Se for de iniciativa pública, o que acontece? O Ministério Público é o titular da ação penal. Então, se eu sou advogado da vítima e eu sei que é o MP que vai oferecer a denúncia mais na frente, eu vou apenas contribuir, tentar auxiliar o MP nessa acusação. É como a gente fala em assistente de acusação. Se eu sou advogado da vítima, da Sandra, e o crime é de ação penal privada, aí não tem MP. O MP não é o titular, é o próprio ofendido. Então eu, em nome do ofendido, vou oferecer queixa-crime para instaurar a ação penal. E tem um prazo para isso. Então, quando que eu vou saber o que eu vou fazer ou não? Agora, através desse passo a passo. Então, nesse caso da Sandra, é ação pública ou privada? E aí é que vem a pegadinha. Já assistiram o vídeo aqui também? Eu acredito que já saibam um pouquinho sobre isso. O estelionato, ele sofreu uma alteração legal com o pacote anticrime e agora, vocês vão olhar lá o artigo 171, parágrafo 5º, salvo engano, dá uma olhadinha no Código Penal. A regra é que a vítima deve representar, fazer a representação. Então, o crime está sujeito a uma ação penal de iniciativa pública condicionada à representação da vítima. E em casos excepcionais que estão descritos lá no parágrafo 5º, aí nesses casos a ação penal se torna pública incondicionada. Então a regra mudou completamente. Antes era o contrário. A ação penal era pública incondicionada, né? A regra. Agora não. Então, se essa ação penal é pública condicionada à representação da vítima, primeiro, por que essa informação é importante? Porque eu sei que quem vai mover o processo é o Ministério Público. Então, eu tenho que auxiliar o Ministério Público como advogado da Sandra. E segundo, eu tenho que fazer a representação da minha cliente no prazo de 6 meses contados da autoria, do momento em que ela sabe quem é o autor do crime. Se eu não fizer essa representação, o Ministério Público não pode oferecer a denúncia. Olha a importância de analisar essa situação agora, no momento em que o caso é apresentado, né? Outra situação importante, né? A gente já vamos passar por um outro passo que você deve analisar. Justa causa. Pessoal, não confiem na versão de um cliente. Eu já falei isso várias vezes também. Às vezes o cliente não está sendo verdadeiro com você. Infelizmente, algumas pessoas agem de má fé, a gente sabe disso. E às vezes o cliente ele está tão envolvido emocionalmente que ele acha que aquilo é verdade, quando na verdade não é. Então é você que deve filtrar. Lembra quando eu digo que a autoridade policial, quando ela vai instaurar o inquérito, ela deve verificar a procedência das informações que foram passadas para ela? Aqui também, você também tem que fazer esse filtro. E como é que você vai fazer isso? Você não vai acreditar apenas na versão da vítima, ou se o cliente for o investigado. Você vai pegar aqueles fatos que a vítima passou e você vai confrontar com outros elementos de prova. Nesse caso da Sandra, ela disse que foi feito um contrato, que ela entrou em contato depois com a Renata, e a Renata disse que estava doente, que a Renata disse que ia pagar, né, de volta. Então, aonde que está o contrato de prestação de serviço? As trocas de mensagem entre Renata e Sandra, a comprovação do pagamento desse serviço. Isso tudo você tem que buscar e você tem que confrontar se é verdade. Por quê? Para ver o que você pode fazer. Porque se não tiver essa justa causa, que são os indícios de autoria e materialidade delitiva, o Ministério Público não vai oferecer denúncia. Então, se a ação penal é privada por queixa-crime ou se é pública por denúncia, mas é despida dessa justa causa, desses indícios de autoria e materialidade delitiva, o juiz não recebe a ação penal. E significa dizer o quê? Que aquele mérito não vai ser examinado. Então, você precisa analisar, até em proteção a cliente, a presença ou não de justa causa. Agora, não vai esperar no momento de instaurar o processo, né? E por que essa justa causa deve ser examinada? Além da questão do recebimento ou não da denúncia ou da queixa, nesse caso da Sandra seria uma denúncia, você
tem que ficar atento para a ideia de provocar ou não a instauração de um inquérito policial. O inquérito policial é uma peça informativa, né? É uma peça que é um procedimento informativo e que ele pode ser dispensado, ele não é obrigatório. Então, o advogado ele pode instaurar ou não. Se a gente acha que aquela documentação que foi apresentada pela Sandra ainda é insuficiente, que o promotor com ela não pode oferecer denúncia porque não tem essa justa causa, então o ideal é aconselhar a cliente a ir à delegacia e provocar a instauração do inquérito, para que a Renata seja ouvida, para que a autoridade policial possa desenvolver uma investigação satisfatória, aonde no final haverá ou não a justa causa robusta para o oferecimento da denúncia. Então, por isso que você tem que fazer essa análise. No caso da Sandra, eu aconselharia a sim provocar a instauração do inquérito e também fazer o quê? Nessa instauração, ela vai manifestar, exercer a representação no prazo de 6 meses, justamente para que o Ministério Público mais tarde possa oferecer a denúncia, né? Então, são passos que são importantes. E como que vai ser comunicado esse fato? Como é que vai ser provocada a instauração do inquérito nesse caso? Existem duas formas da vítima noticiar. Ela pode ir pessoalmente e a fazer de forma oral ou através do seu advogado. Eu aconselho que nesse caso seja através do advogado. A gente vai fazer aquela chamada notícia-crime escrita, onde eu vou colocar todos os fundamentos, vou explicar os fatos que realmente importam, aqueles que vão convencer a autoridade policial a instaurar o inquérito. E junto com esses fatos nessa peça, eu boto lá o tipo penal, que é o estelionato, e junto documentos que a Sandra já possui e que são importantes para a situação. E aí, com essa notícia-crime escrita, devidamente instruída, eu vou até a delegacia, protocolo a notícia-crime e pronto, vou acompanhar esse inquérito policial de perto. Por quê? Lembrando que o meu objetivo é auxiliar o MP. Então, eu vou ficar indo até a delegacia e até o Ministério Público, até que o resultado final seja a instauração de um processo criminal contra a Renata, que prejudicou a minha cliente Sandra. Então, eu trouxe aqui alguns caminhos para você, sempre que você se deparar com uma situação pela primeira vez e que envolver e essa situação for anterior à instauração ou não de inquérito, faça essas perguntas e eu tenho absoluta certeza que tudo isso vai te ajudar bastante. Lembrando só mais uma coisa que é de extrema relevância. Quando a cliente é a vítima, nós temos a obrigação de adverti-la das penas de denunciação caluniosa e de falsa afirmação de crime. Então, a gente não sabe se aquele fato ocorreu ou não, mas a vítima, cliente, precisa saber que se ela for até a delegacia e ela provocar a instauração de um inquérito, sabendo que aquilo não ocorreu, né, só para prejudicar, uma questão de vingança, seja lá o que for, ela pode responder por denunciação caluniosa. A diferença entre a denunciação caluniosa e a falsa acusação de crime é que na denunciação caluniosa ela diz que ocorreu um crime e ela imputa uma pessoa específica essa prática delituosa. Na falsa comunicação, ela apenas fala sobre esse crime, mas ela não diz quem praticou. De qualquer maneira, ela está provocando a instauração de um inquérito, ela está indo até a delegacia, movendo o Estado e, por essa razão, são figuras delituosas. Então, a gente tem a obrigação também de falar sobre essas consequências. E uma outra coisa também, lembrar aqui que o Código de Ética da OAB, ele impede todos os advogados de aventurar os seus clientes. Então, nós somos, e essa questão aventurar, esse verbo, ele é expressamente definido no Código. Então, nós, como advogados, não podemos submeter os nossos clientes a aventuras jurídicas.
Então, se vocês estão vendo, por exemplo, se no caso da Sandra fosse um ilícito civil, algo que não tem nada a ver com o criminal, o que você deve fazer por questões éticas, morais, valores e sempre zelando pelo exercício da advocacia criminal é orientar a cliente a não fazer, a não instaurar inquérito, a mostrar que não tem ilícito penal. É melhor você ser sincero, cristalino, porque assim você mantém a sua idoneidade, mantém a idoneidade do Estado Democrático de Direito, né? E você se mostra um profissional competente, capacitado e não vai causar nenhum prejuízo à Sandra. Então a Sandra vai ter que procurar uma outra via que seja a cível e não a criminal, se o caso não fosse de ilícito penal. Então eu acho que eu dei aqui várias dicas para vocês. Se você curtiu esse vídeo, clica aqui, curte para mim, compartilha com outros colegas que possam, né, que você acha que vão se beneficiar com essas dicas. Não deixa de se inscrever no canal, né? E também de clicar aqui no sininho, porque através se você clicar no sininho, você vai receber notificações de próximos vídeos, tá bom? Forte e carinhoso abraço para você, que você tenha um dia abençoado e a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, tchau!